crianças! Boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo para mais um culto. Vocês estão com saudade da igreja, da salinha, dos colegas? Eu imagino que sim, e eu também estou com muita saudade. Mas, por enquanto, a gente vai continuar fazendo assim dessa forma. Mas não vamos deixar de cultuar a Deus com bastante alegria. Então, levanta, coloca bastante animação e vamos cantar juntos. Vamos cantar uma musiquinha que ensina a gente a ler a Bíblia e fazer oração? Vamos lá? Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer, se quiser crescer. Quem não ora e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, é a Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não ora, a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá. Agora a gente vai contar a historinha de 3 discípulos de Jesus que estavam num barco. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. Puxaram a rede, mas não pegaram peixe. Puxaram a rede, mas não pegaram peixe. Puxaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jesus mandou puxar do outro lado. Jesus mandou puxar do outro lado. Jesus mandou puxar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. No mar da Galileia. Agora a gente vai cantar uma música que diz que o sorriso, quem gosta de rir? Que o sorriso é uma das coisas mais lindas que Deus criou para nós. Em Provérbios 15:13 fala algo que é bem tão bonito e elegante e demais. Sinto que meu coração é alegre e feliz. Todos, pois, vamos agora se alegrar. Vamos rindo.
música que fala da formiguinha. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra pega. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra pega. Ó, que mistério glorioso! A formiguinha ensina preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Porque senão, porque senão, o tempo só. Quem quer crescer com Jesus? Quem quer crescer com Jesus, levanta a mão. Vamos cantar? Eu vou crescer, crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sempre. Calalala, calalala. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sempre. Agora mais lentinho. Eu vou crescer. Eu vou crescer, crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sempre. Agora nós vamos cantar um pouco mais rápido. Eu vou crescer, crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sempre. Eu quero trabalhar para meu Jesus sempre. Hoje nós vamos aprender mais uma história da Bíblia. E o nosso tema de hoje é Fazendo o que Deus manda. O nosso texto, a nossa história está na Bíblia, no livro de Jonas, no capítulo 1, 2, 3 e 4. Nós vamos falar sobre Jonas. A semana passada, nós falamos sobre Noé, nós falamos sobre obediência, vocês se recordam? Nós falamos que Noé foi um homem diferente da sua época. Quando todas as pessoas faziam tudo errado, Noé continuava amando e obedecendo a Deus. Mas o nosso personagem de hoje, Jonas, não fez conforme Deus queria. E nós vamos entender por quê. A Bíblia diz que um dia Deus chegou para Jonas e falou para ele que era para ele ir lá para uma cidade chamada Nínive para falar para aquele povo que eles precisavam se arrepender, porque eles estavam fazendo muitas coisas ruins que desagradavam a Deus. Jonas ficou revoltado. Ele não achava justo, ele achava que aquelas pessoas não mereciam perdão, porque elas faziam tudo errado. Então, Jonas resolveu fugir. Ele não obedeceu a ordem de Deus. Jonas pegou um navio, desceu para Jope e pegou um navio para uma outra cidade do outro lado, chamada Tarsis. E chegando nesse navio, ele resolveu ir lá para baixo do navio, na parte do porão, e deitar e tirar um cochilinho. E estava tudo calmo no mar. Mas de repente, começou uma grande tempestade, um vento muito forte que balançava o barco para um lado e para o outro. As pessoas que estavam naquele barco ficaram com muito medo e eles ficaram se perguntando por que daquela tempestade tão de repente. E aí eles resolveram acordar Jonas e eles falaram para Jonas: por que você está dormindo? Vamos orar, ora ao seu Deus e peça a ele que nos ajude. Eles tentaram de tudo para poder entender por que tinha vindo aquela chuva repentina, aquela tempestade. Mas Jonas sabia por que aquilo estava acontecendo. Então, Jonas falou para eles que aquilo estava acontecendo porque Deus tinha dado uma ordem para ele e ele não tinha cumprido, porque ele tinha desobedecido a Deus. Então, aqueles homens
ficaram preocupados, porque eles sabiam o quanto Deus era poderoso. E eles queriam uma forma de conduzir o barco para não afogar. Então, eles resolveram começar a tirar as coisas do barco, jogar no mar, para que o barco ficasse mais leve e não afundasse. Mas Jonas disse para eles assim: olha, eu sei que isso é porque eu desobedeci a Deus. Então, para que essa tempestade se acalme, vocês vão ter que me pegar e jogar no mar. Mas aqueles homens, eles não queriam fazer isso com Jonas. Eles tentaram de todas as formas, tiraram quase tudo que estava dentro do barco e nada adiantava. Então, eles resolveram fazer o que Jonas havia dito. Eles pegaram Jonas e lançaram ele no mar. E vocês sabem o que aconteceu? Veio um grande peixe e engoliu Jonas. Olha só quanto desespero que Jonas não deve ter passado, né? Mas ele sabia que tudo isso só estava acontecendo porque ele tinha desobedecido a Deus. Porque Deus mandou ele para um lugar e ele foi para outro. Então, a Bíblia diz que Jonas ficou ali na barriga daquele peixe 3 dias e 3 noites. E ele ficou muito arrependido. Ele começou a clamar a Deus e pedir ao Senhor que pudesse salvar. Ele se arrependeu e pediu perdão. Deus é tão misericordioso que perdoou Jonas. E depois daqueles 3 dias, vocês sabem o que aconteceu? Aquele peixe cuspiu Jonas de novo para o mar. E aí Jonas conseguiu sair dali e ele foi e entendeu que ele precisava cumprir aquilo que Deus havia mandado para ele. Então Jonas foi lá para aquela cidade de Nínive e falou para aquele povo tudo que Deus havia mandado. Que eles estavam fazendo coisas muito ruins e eles precisavam pedir perdão a Deus e se voltar para Deus. E sabem o que aconteceu? Aquele povo acreditou nas palavras de Jonas e eles se arrependeram dos seus pecados, das coisas erradas que eles estavam fazendo. E eles pediram perdão a Deus. E Deus perdoou aquele povo. Mas aí, vocês acham que Jonas aprendeu com essa lição que ele teve ali dentro daquele peixe? Infelizmente não, pessoal. Depois disso, depois que Jonas viu que ele foi àquela cidade de Nínive e todas as pessoas se arrependeram e Deus as perdoou, Jonas ficou muito irritado. Ele ficou revoltado porque ele não queria que Deus perdoasse aquelas pessoas. Na cabeça de Jonas, aquelas pessoas eram tão más que elas não mereciam perdão. Então, Jonas ficou revoltado e ele foi sentar à beira do caminho. Ele foi para um outro lugar e ficou sentado à beira do caminho. Sabe o que aconteceu? Jonas precisava aprender uma outra lição. Ele precisava aprender como Deus é amoroso. Então, Deus permitiu que uma árvore crescesse bem grandona ali onde Jonas estava sentado. E aquela árvore fazia sombra para Jonas. Trazia um ventinho, porque quando o sol batia, né, a árvore não deixava que o sol pegasse na cabeça de Jonas. E Jonas se apegou àquela árvore. Ele gostou muito, ficou muito feliz porque tinha aquela árvore. Mas aí, quando chegou a noite, a Bíblia conta que vieram bichinhos, vermes e comeram aquela árvore todinha, que ela ficou seca. E no outro dia, quando bateu o sol bateu tão forte em Jonas que ele chegou a desmaiar de tanto calor. E aí, Jonas ficou revoltado de novo e ficou triste e ficou muito abatido porque aquela árvore que ele tinha se apegado tanto tinha morrido. E aí Deus falou com ele que se ele tinha tido compaixão daquela árvore, que ele não tinha regado, que ele não tinha visto crescer, que ele não tinha cuidado, por que Deus também não teria compaixão e amor por aquelas pessoas de Nínive, que a Bíblia diz que eles nem sabiam o que eles faziam direito? Então, Jonas aprendeu essa lição e nós podemos aprender com essa história de Jonas que nós precisamos fazer tudo conforme Deus manda.
Deus é amoroso, é misericordioso e Ele não vê como a gente vê. Deus ama todas as pessoas, independente de que elas sejam. E Deus está sempre pronto para perdoar todos aqueles que se arrependem e pedem perdão para Ele. Então, nós precisamos olhar para as pessoas com um olhar de amor, de compaixão. Mesmo aquelas que fazem coisas muito ruins, muito erradas, se elas se arrependerem, Deus pode perdoar. E quando Deus nos dá uma ordem, nós devemos cumprir de imediato, não fazer igual Jonas tentar fugir. Então, nós vamos orar e pedir a ajuda de Deus. Nós sabemos que é difícil, que não é fácil, mas nós precisamos obedecer a Deus e fazer tudo conforme Ele nos manda. Vamos orar? Senhor, obrigado pela nossa história, que nós possamos pedir perdão ao Senhor, reconhecer os nossos erros. Nós colocamos diante do Senhor tudo que temos feito de errado e pedimos que o Senhor nos perdoe. Nós nos arrependemos, recebemos a Tua graça e o Teu perdão. E como aprendemos hoje, que nós possamos fazer tudo conforme o Senhor manda. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Não sai daí, porque ainda não acabou. Você vai poder fazer uma atividade agora para a gente poder fixar a nossa história e o nosso aprendizado. Fiquem ligadinhos aí, que é uma atividade muito legal. Agora que nós já aprendemos a nossa história, nós vamos fazer uma atividade muito legal. Nós aprendemos que Jonas foi engolido por um grande peixe. E nós vamos fazer uma atividadezinha que é o peixe no pregador. Ele vai ficar assim, ó. E para fazer essa nossa atividade, nós vamos precisar de pincel piloto preto, ou vocês podem usar também a canetinha, caneta, lápis, cola, tesoura sem ponta, lápis de cor ou giz de cera. E também nós vamos precisar dos pregadores. Então você pede a sua mãe, pede a quem cuida de você, emprestado aí os pregadores para você poder fazer a atividade. Vamos ver agora, a primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar o peixe. Então, nós vamos fazer o desenho. Como é um pregador pequeno que eu estou usando aqui, eu vou fazer um peixe um pouquinho menor. Então, vou desenhar aqui e vou mostrar o tamanho para vocês. O nosso desenho vai ficar assim. E agora a gente vai pintar esse desenho. E também fazer o olho, que eu já estava esquecendo. Nós vamos fazer uma bolinha, depois outra bolinha e mais uma bolinha dentro. O olho vai ficar assim. Agora nós vamos colorir. E ficou assim. Depois de colorido, nós vamos recortar o nosso peixe. Depois que nós recortamos as partezinhas do nosso peixe, nós vamos medir o peixinho assim, para ver se os rabinhos eles estão encaixando. Eles têm que ficar um na direção do outro. E agora nós vamos fazer a língua desse peixe. Nós temos que fazer aqui
nessa partezinha aqui de cima e ela não pode aparecer aqui embaixo. Ela tem que ficar escondida por essa partezinha aqui. Vamos fazer? Vocês podem pintar também a língua de vermelho. Vai ficar assim. E quando a gente encaixar a outra partezinha do peixinho, essa parte não pode aparecer. E agora, nosso próximo passo é colar ele no pregador. Para pregar ele no pregador, nós vamos fazer depois desse ferrinho aqui. Então, a parte de baixo, ela vai entrar aqui. E aqui também a gente vai precisar medir o peixinho, porque o rabinho dele precisa ficar certinho. Uma parte vai ficar nessa partezinha de baixo e outra parte vai ficar aqui nessa parte de cima. E a parte dos rabinhos aqui tem que se comprarem. Vamos colar? Primeiro nós vamos colar a parte de baixo. E vamos colar, e essa pontinha tem que pegar aqui depois do ferrinho, na parte de baixo do pregador. Essa partezinha vai ficar assim. Agora nós vamos colar a parte de cima. Vamos passar a cola aqui em cima, na madeirazinha do pregador. Lembrando que o rabinho precisa ficar na mesma direção, tá? Depois que a gente colar e esperar um pouquinho, o nosso peixinho vai ficar assim. Quando a gente abrir, a boquinha dele vai aparecer. Uma outra dica que eu dou pra vocês, que vocês podem fazer, que eu fiz aqui, eu coloquei Jonas aqui dentro. Eu coloquei uma figura, mas vocês podem fazer o desenho dele. Vocês têm muita criatividade, podem fazer o desenho dele e colocar aqui dentro. Aí ele vai ficar aqui fechadinho e quando vocês abrirem, ele vai aparecer. Gostaram da nossa atividade de hoje? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam aí na casa de vocês. Vocês podem fazer bem colorido, pintar da forma que vocês quiserem. E marca a gente, marca o perfil da igreja e mostra lá pra gente nossa atividade de hoje. Tchau! Eu espero que vocês tenham curtido a nossa história e tenham curtido também a nossa atividade. Postem fotos, marquem o perfil da igreja ou mandem pra gente as fotos pra gente poder postar lá no perfil da igreja. E a semana que vem a gente volta de novo. Hoje a gente fica por aqui com o nosso culto, mas a semana que vem a gente volta, como eu sempre digo, com muito mais músicas, mais alegria e mais histórias da Palavra de Deus. Tchau! Pequenino como um anão. Chururu, chururu, chururu. Pequenino